Existe uma batalha que precisa ser travada pelo equilíbrio interior. E o que envolve esse equilíbrio interior? Emoções e também sentimentos. Mas como podemos obter esse equilíbrio? É sobre isso que vamos tratar hoje no programa EBD Comentado Online, edição Adultos, versão detalhada. Seja bem-vindo, eu sou o Pastor Luna, é com alegria que eu recebo você aqui para a ministração de mais uma lição. Nesse momento eu quero fazer junto com você uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai e Pai querido, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu desejo, Senhor querido, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu quero colocar diante de Ti esta aula, essa oportunidade de ministrar esta aula, pedindo ao Senhor que o Senhor possa iluminar a minha mente, a mente de quem está assistindo, porque nós precisamos compreender, Senhor. E ao mesmo tempo, Senhor, que nós tenhamos a atitude de colocar em prática o que vamos aprender aqui. Porque esse assunto, Senhor, é um assunto muito importante. É um assunto, inclusive, é uma situação que tem acometido muitas pessoas. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar uma aula edificante, em nome de Jesus. Amém. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário e também compartilhar. Tem um botãozinho aqui, você envia para outras pessoas e essas pessoas são alcançadas para a glória de Deus. Bom, nós estamos no quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD Adultos, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Inclusive, eu queria até dizer a vocês que já tenho em mãos aqui a próxima revista do primeiro trimestre de 2026, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Pelo que eu estive vendo aqui, com as lições que estão sendo abordadas, o que vai se fazer aqui é um detalhamento mais sobre a Trindade. Então vai se estudar sobre a pessoa do Pai. Tudo isso está dentro da teologia, tá? Teontologia é a pessoa do Pai. Cristologia é a pessoa do Filho. Pneumatologia ou paracletologia é a pessoa do Espírito Santo. Então nós vamos ter aqui 13 lições. E aí, o mistério da Santíssima Trindade, que é o mistério, certo? O Deus Pai, o Pai enviou o Filho, a paternidade divina, o Deus Filho, o Filho como verbo de Deus, a obra do Filho, o Deus Espírito Santo regenerador, Espírito Santo capacitador, o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Dá para ver também que a primeira lição vai ser uma lição introdutória tratando sobre a temática da Santíssima Trindade, depois vai se ocupar algumas lições falando sobre o Pai, depois algumas lições tratando sobre o Filho, depois algumas lições tratando sobre o Espírito Santo e, por fim, tratando novamente, fazendo um apanhado sobre a Trindade. Então, esteja em oração, porque é sobre esse assunto que vamos estudar no próximo trimestre. E aí, estamos dando aí prosseguimento hoje com a lição de número 8, Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. Ela será ministrada no dia 23 de novembro de 2025. Você que está acompanhando aí a revista sabe que nós passamos aí na primeira lição, estudamos sobre o homem, corpo, alma e espírito, e depois, que foi um panorama sobre o que estamos estudando nesse trimestre, e depois começamos a falar sobre o corpo, e tivemos 3 lições sobre o corpo. O corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, o corpo e as consequências do pecado, o corpo como templo do Espírito Santo. Agora nós estamos estudando lições sobre a alma e vamos estar estudando 5 lições sobre a alma. Tá vendo a importância? 5 lições.
Depois vamos estudar 3 lições sobre o espírito, 3 sobre o corpo, 3 sobre o espírito, mais 5 sobre a alma. Isso aqui não é por acaso. E aí, já falamos sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano, a consciência, o tribunal interior, os pensamentos, a arena de batalha da vida cristã. Tudo começa pelos pensamentos, que vão para as emoções e sentimentos, e depois para a vontade. Depois nós estamos estudando o que é hoje emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, e por último vamos estudar sobre vontade, o que move o ser humano. Então nós temos muitas lições ainda para podermos passar e precisamos entender que a lição de hoje está totalmente interligada a todo o trimestre, mas principalmente a questão do pensamento, porque vai ser pensamento, emoções e sentimentos e depois vontade. Elas estão todas interligadas. Você é o que você pensa. Se você pensa coisas que não deve, não adianta querer sentir coisa boa que não vai sentir. Não adianta pensar que vai ter boas emoções que não vai ter. Não adianta pensar que vai ter boa vontade, vai fazer coisas certas que não vai fazer. Por quê? Porque tudo começa nos pensamentos. Textual. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 4:7. Verdade prática, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Nós vamos desenvolver esse entendimento aí de método humano no decorrer da lição. A leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, do 4 ao 7, Mateus 9, 36 e João 11, 35 e 36. Qual é a palavra-chave aqui hoje? Emoções e sentimentos. Objetivos da lição. Isso aqui é mais voltado para que os professores possam saber qual objetivo alcançar. Então, você precisa saber que no final da aula, esses objetivos precisam ter sido alcançados. Primeiro, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos e a sua relação com pensamento e vontade. Então, o aluno tem que sair da sala de aula entendendo o seguinte: emoção é diferente de sentimentos e tanto emoção como sentimento estão ligados ao pensamento e à vontade. Isso tem que ser frisado durante a aula. Ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, do instinto humano, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. Ah, eu fiz porque eu senti. Não. Você precisa filtrar através da palavra e saber se pode ou não pode ter uma ação, uma reação sobre aquilo que você teve como emoção. O aluno precisa sair da aula pensando nisso. Ah, não, me deu na cabeça. Não é assim, não. E 3, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de métodos humanos, eles vão contribuir, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Então, se você passar por esses 3 pontos, o aluno você vai ter atingido o objetivo da lição. E por que estamos ministrando esta lição? Temos uma excelente oportunidade de levar os alunos, nossos alunos, a compreenderem que emoções e sentimentos fazem parte da criação de Deus. Ah, as minhas emoções e os meus sentimentos só existem por causa da queda. Não. Sentimentos e emoções ruins por causa da queda. Mas Deus nos fez com sentimentos, emoções e sentimentos bons, tá? E devem ser submetidos à direção do Espírito Santo. Em um mundo emocionalmente instável, que está, tá? A palavra de Deus oferece equilíbrio, cura e paz interior. Por que o mundo é emocionalmente estável? Ó, a ansiedade tem sido considerada como a doença do século, o mal do século. Certo? Depressão também. Então, eu vou deixar esse livro de recomendação aí, vai aparecer para você aí na descrição ou durante o vídeo também aparecendo para você. E também Psicologia Pastoral do pastor Gemiel de Oliveira Lopes. Pastor, mas eu não sou pastor. Irmãos, você entender dessas coisas, sabe o que acontece? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Se você entende dessas coisas, pessoas que estão à sua volta, pessoas na sua família, você mesmo, às vezes, pode começar a ser acometido de algo e você ter um alerta e você saber porque você estudou. Então, não se apegue a essa questão, eu não sou pastor, então estude. É um livro de consulta. Estude, aprenda. Esse aqui é importantíssimo. Saber lidar com essa questão. Muitos cristãos espiritualizam tudo. E aí tá com ansiedade como doença, patologia, não como falta de fé. E aí pega e só ora. Se você tá orando, lendo a palavra, estando em comunhão com os irmãos e não passa
é porque já passou, já está fora dessa questão de falta de fé. É patologia, precisa ser tratado. E quem trata disso é o neurologista, o psiquiatra, são médicos apropriados para isso. O neuro ajuda também, com certeza. E às vezes um clínico geral, um médico vai ali encaminhar, mas quem vai tratar são os profissionais. E se precisar de terapia, se precisar de remédio, o neuro e o psiquiatra vão passar. Mas se precisar também de terapia, aí é psicólogo e psicanalista. Eles não podem recomendar medicação, de maneira nenhuma. Medicação de farmácia, eles não podem recomendar. Podem até passar alguma coisa natural, tá? Mas medicação de farmácia de receita não pode. Agora, é claro, nós precisamos recorrer primeiro a Deus. Mas se for doença da alma, depressão, ansiedade, precisamos levar isso a sério. Introdução, vamos lá. O homem é essencialmente um ser pensante. Pensamentos. Afetivo, tá? E volutivo, que é vontade. E livre. Pensa, sente, deseja e age. Pensa, sente, deseja e age. Pensa, sente, deseja e age. Certo? Então, ele pode pensar, ele pode sentir, ele pode desejar e ele pode agir. Mas tudo isso pautado na palavra, né? Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Então a lição de hoje está ligada à lição passada e à lição posterior, a que vai vir para frente, que vai falar de vontade. A lição de hoje está ligada a pensamentos. A lição de hoje está ligada à vontade. A lição de vontade vai estar ligada a sentimento, emoções e sentimentos e pensamentos, certo? E a lição de pensamentos também está ligada a emoções e sentimentos e também à vontade. Tá tudo interligado. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. Então vamos lá. Número 1, o homem, um ser afetivo. O que é um ser afetivo? O que é afeto? Você pode perguntar isso na sala de aula. Aqui você não vai poder interagir comigo, tá? Porque é uma lição gravada, tá? Mesmo que você tenha a oportunidade de interagir nos comentários. Mas o que é afeto? Pergunte aí na sala de aula, antes de começar a falar. O que é afeto? Existe afetos bons e ruins? O que é afeto? O que é ser afetivo? Ouça, e depois você vai explicar. Esse tópico estabelece os fundamentos antropológicos do homem, da afetividade, mostrando que emoções e sentimentos são parte original da criação divina. Você pode perguntar também antes. Vem cá, emoções e sentimento são coisas que existiam antes do pecado ou só passaram a existir depois do pecado? Ouça. Você vai fazer uma aula que há interação, tá? Não consequência do pecado. Então ela não é consequência do pecado. Aqui já está dizendo para você, mas lá na aula o aluno não sabe. Então você pergunte. Embora tenha sido distorcido por ele, embora tenha sido distorcido pelo pecado, responde a pergunta. Esse tópico vai responder a seguinte pergunta: o que são emoções e sentimento e por que fazem parte da nossa natureza? Uma vez que você entenda isso aqui, você vai caminhar pelo tópico sempre baseado. Está explicando o que é emoções e sentimentos e por que fazem parte da nossa natureza humana. Propósitos do estudo. Por que estamos estudando? Há uma evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, tá? Inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. São transtornos. Está lá, registrado, tá? Na Organização Mundial de Saúde. São transtornos depressivos e de ansiedade. Estão como patologias, como doença. Inclusive, eu estava vendo uma reportagem, um artigo, que tem muita gente chegando em posto de saúde com sintomas de dor no peito, taquicardia, falta de ar, certo? Dor na nuca. E aí pensando que está infartando. E aí vão fazer todos os exames e chegam à conclusão que aquela pessoa está com uma crise de ansiedade. Tá vendo? Então são sintomas parecidos que são outro diagnóstico. Mas quem vai dizer isso é o médico, não sou eu nem você, tá bom? Como já
Como já ressaltado, desculpe, uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Senão não tem equilíbrio. E, inclusive, a falta de equilíbrio, por exemplo, uma pessoa que está muito na obra, se dedicando na obra, mas só que indo além da questão... Nós já estudamos, o corpo tem limite, ele precisa de descanso. Se você não descansa o corpo, isso vai afetar seus pensamentos, isso vai afetar suas emoções. Sabia disso? Vai afetar. E uma pessoa pode ter aí... ela pode estar aí com estresse, ela pode estar com estafa, ela pode ser acometida, inclusive, também de ansiedade, por causa do que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Daqui a pouco tá num grau que não tem nada a ver com falta de fé. Tem a ver com doença. Então, cuidado também com a sua rotina. Tenha cuidado, tá? Você é de corpo. Você tem um corpo físico, eu tenho um corpo físico, tá? Então, vamos lá. Entender isso aqui, tá? Isso inclui... O que inclui aí, tá? Como já ressaltado, uma compreensão correta. Então, o que inclui essa compreensão correta? Primeiro, o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser gerenciados. 2, qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Toda a conexão. As pessoas não querem sentir coisas que não devem sentir, então não pense o que não deve pensar. 3, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Irmãos, entenda uma coisa, você precisa gerenciar o que pensa. Tem que passar a luz da palavra. Isso edifica. Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Eu tô no meu telefone, redes sociais, e tá. Eu tenho que perguntar, isso que eu tô vendo, tem alguma... Isso edifica? Tem alguma virtude? Tem algum louvor? Não é louvor no sentido de cantar. Podemos louvar a Deus por isso aqui? Então não assista, não veja. Não fique consumindo isso, porque isso afeta a sua mente. Sabe aqueles jornais sensacionalistas? Tem uma emissora aí de TV... de tarde, que adora passar esses jornais sensacionalistas. Aí a pessoa começa a se encher daquelas notícias. Notícias assim, que são notícias que falam sobre o comportamento do ser humano, coisas terríveis que uns fazem com o outro. Sabe o que vai acontecer? As suas emoções vão ficar abaladas. Daqui a pouco você está desenvolvendo ansiedade, um quadro depressivo. Porque não vigia com o que você está vendo e ouvindo. Tudo passa por aqui. Eu não estou dizendo que você é proibido de ver alguma notícia. Eu estou dizendo que você tem que ter cuidado com o que você está se enchendo daquilo. Uma coisa é ver algo, outra coisa é se encher daquilo. Uma coisa é comer algo, outra coisa é se encher daquilo. Preste atenção. Atente. Às vezes nós colocamos tudo na conta de A, de B, de C, quando na verdade o único culpado sou eu. Porque eu estou me conduzindo de forma errada. A palavra de Deus me norteia. Lâmpada para os meus pés, onde estou pisando, como estou vivendo, o que estou pensando, o que estou sentindo. E luz para o meu caminho, o que devo pensar, o que devo sentir, como devo agir. Mas eu não quero me basear na palavra, eu quero me basear no que eu acho. E o que eu acho está contaminado pelo que eu penso. E o que eu penso é coisas que não devem, porque eu estou me alimentando de coisas, eu estou à mercê de coisas que não edificam, coisas que não têm virtude, coisas que não têm louvor. Inclusive o Salmo 103:1. Salmo 103:1. Olha o que diz o Salmo 103:1. Vou colocar aqui para você ver que tudo começa. Olha o que o salmista diz no Salmo 103:1. É isso que eu preciso me alimentar. Aqui, ó. Bendizo a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendigo o seu santo nome. Tudo! Entenda isso. A sequência pensar, sentir, desejar e agir descreve o fluxo natural do comportamento humano. Pensamento, emoções e sentimentos, desejo e ação. Como é que você vai desejar uma coisa boa se você não pensa coisa boa? Não tem como! É impossível!
Você não vai ter uma boa ação porque você pensa o que não deve. Por você pensar o que não deve, você sente o que não deve. Por você sentir o que não deve, você deseja o que não deve. E por você desejar o que não deve, você age como não deve. Eu ajo como não deve. Ou como não devo, melhor dizendo. O pensamento é o ponto de partida onde se formam as convicções e os julgamentos. Dele nascem os sentimentos, que refletem nossa percepção interior da realidade. Os sentimentos alimentam os desejos, orientando a vontade. Você sempre vai tomar decisões de acordo com o que você deseja. Entenda isso. Por isso que o salmista diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Por isso ele não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, porque o desejo dele está baseado no que ele se alimenta, que é a palavra. Nós não queremos estudar a palavra, nós não queremos orar. Fazemos congresso de tudo, festividades de tudo, mas quando chegamos no momento de estudar a palavra, de cultos de ensino, de escola bíblica dominical, de eventos de ensino, de eventos aonde nós estamos dobrando o joelho, consagração, círculo de oração, você vai ver que é a menor parte que lá está, e muitos que estão sentados, às vezes com o celular na mão, vendo redes sociais, e não estão nem aí para a hora do Brasil. Como é que vai ter crescimento espiritual? Me explica. Como é que vamos atingir isso aqui, ó? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Me explica como? Se o caminho é a palavra de Deus aponta o caminho e eu estou indo por outro caminho. Eu preciso orar, a Bíblia diz orar sem cessar. Eu, pastor Luna, preciso orar muito mais. Preciso estudar a palavra mais, meditar, com a intenção de praticar, vigiar, jejuar. Mas não. Nós largamos as disciplinas espirituais e trocamos as disciplinas espirituais por ida a templo, que é importante, mas não é o tudo. Eu posso ir para templo, eu posso ter cargo no ministério, posso ser batizado com o Espírito Santo, posso ter recebido do Senhor dons espirituais, o Senhor me usar nos dons espirituais. Posso trabalhar na obra de Deus e estar morto espiritualmente. Sabia disso? Que pode acontecer isso? Por quê? Porque eu estou fazendo tudo numa coisa chamada automático. Eu aprendi a fazer. Uma vez que eu aprendi e gravou no meu cérebro, eu consigo fazer tudo no automático. Pregar no automático, ser obreiro no automático, obreira no automático. Consigo, eu consigo, a irmã consegue tudo. Ir pro templo no automático, dobrar o joelho no automático. Se perguntar o que tu orou, não sabe, porque foi feito tudo cantar no automático. Tá ali até cantando, mas a cabeça tá pensando em outras coisas. É muito fácil a gente se distrair, meus irmãos. Eu já me peguei várias vezes, muitas vezes no culto da igreja, no momento do louvor, eu tô cantando, mas aí me dou conta que eu tô pensando outra coisa. Eu tô cantando com a boca, mas pensando outra coisa. Nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos, eles precisam ser levados cativos a Cristo. Somos necessitados. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque nós somos resultado do que pensamos. Aleluia. Por fim, a ação, que é a expressão prática desses processos. Começa no pensamento, sentimento, emoções, vontade e acaba tomando a decisão, que é o agir. Quando cada etapa é submetida ao propósito de amar, servir e adorar a Deus, todo ser humano, mente, emoção, vontade, conduta, se alinha à vontade divina. Então tem que estar tudo alinhado. Pensamento, emoção, vontade e conduta. Ou pensamento, emoção e sentimento, está interligado aqui emoção e sentimento, vontade e conduta. Olha o que diz Colossenses 3,17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. O que eu estou pensando eu posso dizer que é em nome de Jesus? O que eu estou sentindo é em nome de Jesus? O desejo que eu estou tendo é em nome de Jesus? Eu posso dizer que é em nome de Jesus? Eu posso dizer que é para a glória de Deus? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Como eu estou me conduzindo, eu posso dizer que é para a glória de Deus? Eu posso dizer que é em nome de Jesus? O filtro está aí, irmãos, é só passar pela palavra.
2. Afetividade, emoção e sentimentos. De forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimento. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a alma. Salmo 31, 9. E também o espírito. Então envolve tudo: corpo, alma e espírito. Salmo 31, 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Ele está angustiado. Consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Está envolvendo aí, ó, alma e corpo. O versículo revela a total dependência do crente da misericórdia de Deus em tempos de angústia, mostrando que o sofrimento humano atinge todas as dimensões do ser, mas que o refúgio e o consolo estão sempre na compaixão divina. Aqui tá aí, ó. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou angustiado, consumido de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Mas quando chega em Lucas 1,47, lembrando que pode aparecer intercambiável a palavra alma, mas está apontando também para espírito. Só que nós temos um versículo que vai falar de espírito diretamente. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A expressão meu espírito indica o centro interior da vida espiritual de Maria, sua dimensão mais profunda e consciente se alegrando em Deus. Porque é através do espírito humano que nós temos comunhão com Deus. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito. E que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza criada por Deus. Então Deus nos criou com emoções, Deus nos criou com sentimentos. Mas eles foram distorcidos por causa do pecado. Podemos entender melhor assim. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. É uma emoção. Mas se ela continua, se ela é contínua, ela passa para a parte de sentimento. Sentimento, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Nós podemos começar a nos sentir só, é uma emoção, estou me sentindo só, mas se tornar um sentimento. Por quê? Porque eu continuo vivendo me sentindo só. Então, solidão. Então nós precisamos diferenciar o que são emoções, algo mais repentino, que vem ali mais rápido, e sentimento, algo mais sedimentado, algo mais enraizado. Agora, tanto a emoção quanto os sentimentos são produtos dos nossos pensamentos. Ah, mas pastor, veio um pensamento na minha cabeça, tá? Que eu não esperava e de repente eu senti algo que também eu não esperava e não é algo bom. Ué, então você precisa combater o pensamento para que o sentimento seja mudado. Agora, você está sentindo alguma coisa, pensando alguma coisa que não deve, você tem que desfocar. Coloca um louvor, vai ler a palavra, desfoca daquilo. Mas não, você não tem nenhuma atitude, eu não tenho nenhuma atitude. O que vai acontecer? Você vai deitar e começa uns pensamentos que não deve, começa a sentir umas coisas. Você tem que dobrar o seu joelho, você começa a orar. Pastor, mas eu já orei várias vezes e não está acontecendo nada durante a madrugada. Você vai louvando na mente até aquilo sair. Pedindo a Deus, Senhor, tira isso em nome de Jesus. Agora, também, você precisa, no seu dia a dia, se afastar de coisas que levam você a pensar as coisas que você está pensando. Ou sentir o que você está sentindo. Então você precisa, como eu falei agora há pouco, se você se enche de notícias ruins e durante a noite você acaba tendo insônia pensando naquilo, o que você precisa fazer? Parar de ver isso. Mas não. Continua vendo e quer orar. Senhor, tira isso da minha mente. Não vai tirar, não. Tem uma notícia para te dar, Deus não vai tirar. Porque quem tem que tirar é você, não é Deus. O que você precisa fazer, Deus não vai fazer. O que eu preciso fazer, Deus não vai fazer. A principal diferença é que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. Ela é mais intensa. Sentimento é menos intenso, mas pode pendurar bastante tempo. E aí nós temos várias referências bíblicas. Você pode ler uma delas com os alunos da classe para eles poderem entender. Escolha, leia todas elas você, estudando, e depois você pegue uma delas para poder falar. Eu estou pegando Gênesis 47, 9. Em Gênesis 47, 9, Jacó expressa um sentimento profundo de pesar e cansaço ao refletir sobre a dureza da sua vida. Poucos e maus foram os dias
dos anos da minha peregrinação. Nesse contexto, o sentimento não é uma emoção momentânea, mas um estado duradouro de melancolia e resignação, formado pela soma de suas experiências difíceis e prolongadas. Uma pessoa pode poder fazer aí ela pode fazer um inventário da sua vida, no sentido de coletar informações de como viveu e chegar a uma conclusão que a vida dela foi muito difícil, não teve muitas conquistas, ela acaba chegando num estado de melancolia. Então, mas você precisa pensar no que é bom. Eu tava conversando, minha mamãe Marina, ela tá me assistindo, eu creio, em nome de Jesus. Um beijo, minha mãezinha, eu te amo muito. E aí eu tava conversando com ela, hoje é dia 13 de novembro de 2025, eu tava conversando com ela no dia 12 de novembro de 2025. Essa aula tá sendo gravada nessa data, ela é para uma outra data, pro dia 23, se não me falha a memória. Não, é muita coisa na cabeça, tá? Você me perdoa, porque assim, eu gravo 4 lições direto, eu já tô estudando a próxima lição, que é a lição 9, então é muita coisa, é 23, para não falar data errada, 23 de novembro de 2025. E aí eu tava conversando com ela porque ela completou 80 anos. E aí eu tava conversando sobre uma situação que tá acontecendo, né, na família, e ela tava falando pra mim assim, filho, é normal, né, a gente querer viver uma velhice com saúde. Claro, normal. Ela falou, e eu concordo com ela plenamente. E ela deu o exemplo de Moisés, que terminou a vida com vigor, seus olhos não escureceram. Aí eu falei, mas Eli ficou cego, ficou na cadeira, né? Então nem com todo mundo acontece do mesmo jeito, certo? Aí eu tava falando com ela sobre essa questão que nós precisamos nos cuidar. Porque nós usamos muito isso, né? Ah, mas Deus está abençoando, não acontece nada que não for da vontade de Deus. Tá, mas nós temos que nos cuidar. Nós não podemos usar isso como uma muleta, né? Eu tava conversando com ela, como uma muleta, tipo assim, não precisa. Eu tava falando pra mãe, a senhora precisa, existem vários médicos que precisa passar e tudo. A senhora precisa ter isso na mente, quer dizer, ela tem que pensar pra sentir, pra agir. Se na cabecinha dela, ou na minha cabecinha, ou na cabecinha de qualquer outra pessoa, nós não preciso ir no médico, não tem necessidade, eu tô muito bem, e o corpo tá dando sinal. Eu tô ótimo. Irmão, vai piorar. Não vai dar certo. Aí eu tava mostrando pra ela que com os anos nós vamos ficando debilitados. Vamos ficando. E o desejo de uma pessoa idosa é continuar bem sempre. Mas nem sempre é assim. Então, existem sinais que o corpo dá que precisa ir logo tratar, porque depois que agravar muito, não tem mais como. A minha esposa teve uma experiência que ela trabalhou como cuidadora de idosos no ano de 2020. Deus abriu essa porta para ela temporariamente, que Deus sabia, e ela foi trabalhar e ela verificou que inicialmente tinha uma das idosas, eram 2 idosas, as 2 já partiram. Uma das idosas, ela era um pouco mais ativa e ela começou a querer ficar deitada, porque eles começam a ter ali um estado depressivo, vai tendo, porque vai se sentindo ali sem condição de fazer e acaba alimentando, começa a pensar, eu não consigo mais, eu não sou mais, eu não alcanço, não faço, e aí isso vem um estado depressivo, de ansiedade e depois de depressão. E aí ela começa. E aí ela começou a ficar deitada, daqui a pouco ela já não tinha mais mobilidade, ela não conseguia mais andar direito. Porque a falta do exercício de andar, para ela, acabou, porque ela queria ficar muito deitada, e ela já tinha dificuldade. Olha como afetou outra parte. Mas se aquilo, é claro, ela também já tinha 95 anos, não vou negar aqui, se não me falha a memória, então ela estava numa idade muito avançada. Mas ela ainda estava ali um pouco ativa. Então tudo isso nós temos que ver. Então eu tava falando com a minha mãezinha, me fez lembrar aqui, e eu tô usando isso como uma ilustração. Se cuide. Se cuide. Como servos de Deus, precisamos aprender a lidar com nossas emoções e sentimentos, buscando equilíbrio através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Se nós não queremos estudar a palavra com a intenção de praticar, se nós não amarmos a palavra, se o nosso prazer não for na palavra, o nosso pensamento não vai ser guiado por ela. Então nós vamos pensar o que não devemos, sentir o que não devemos, ter vontade do que não devemos e agir como não devemos muitas vezes. 3. Principais afetos. O que é afetos? O que são afetos? Os afetos são só bons ou são maus? Eu perguntei.
O termo afeto vem do latim affectus, que significa disposto, inclinado a, é o movimento da alma, disposição interior, inclinação. Ou seja, afeto é qualquer tendência emocional que nos afeta, seja positivo ou negativo. Talvez muitos de nós tenham na mente. Afeto, afetivo. Não, eu tenho afeto. Só que pode ser um afeto negativo. Só que acabou tendo a ideia do afeto só do positivo, não tem afeto negativo. Em outras palavras, afeto é aquilo que mexe com você. Se mexe para o bem, chamamos de afeto positivo. Amor, carinho, empatia. Se mexe para o mal, chamamos de afeto negativo. Raiva, medo e aversão. É claro que o medo, ele tem aqui uma divisão, porque Deus nos criou e o medo, ele pode ser saudável. No sentido, eu tenho medo de fazer me colocar em perigo. Isso é bom, não é ruim, tá? Mas tenho medo no sentido de nos controlar, no sentido de nos fazer ali ficar paralisado. Aí não. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são 6 emoções básicas. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são 6 emoções básicas. Você não tem como fugir de estar momentos. Tem dia que você acorda, acontece comigo, acontece com você, acontece com a mamãe Marina, acontece com qualquer um, seus alunos. Pergunte lá na sala de aula. Já aconteceu de você ir dormir alegre e no outro dia acordar triste? Já aconteceu comigo. E não tem um motivo aparente dessa tristeza. Você fala assim, da onde só essa tristeza? É algo ali instintivo, acontece. E o que você precisa fazer? Orar ao Senhor e, enfim, aí na viração do dia aquilo passa. Acontece. Certo? Então, são emoções básicas. Quando ocorrem, provocam alterações corporais, como coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Por exemplo, se eu sou submetido, tô falando eu, e eu passo a me conhecer. Se eu sou submetido a grande tensão emocional, que me traz uma grande preocupação, no final do dia, principalmente a parte das minhas pernas, estão muito doloridas. A tensão acaba sendo refletida nas pernas. Os músculos ficam doloridos. Se eu apertar, se eu fizer assim, ó, que eu tô sentado, então você sabe que eu tô batendo na minha perna, tá dolorido. Tá tudo dolorido. Você pode medir a tensão que você tem facilmente. Às vezes você nem percebe. Se você mesmo apertar, você não sente, a não ser que seja uma tensão assim, seja algo que esteja bem dolorido mesmo. Mas quer ver? Você que é casado, casada, né, o seu cônjuge, você pode pedir, vem cá, faz tipo uma massagem na minha perna, começa. Aí vai lá começando pelo pé, aí vem calcanhar, panturrilha. Ah, meu filho. Se tiver tensão, a pessoa começa a gritar na hora. Tá doendo, tá doendo, tá doendo. Pode fazer no marido, pode fazer na esposa, pode fazer no filho, na filha. E aí você vai verificar que existe uma tensão. Então isso é um sinal que está sendo absorvido coisas e está sendo mostrado no corpo. E nós, às vezes, desconsideramos isso. Agora, é claro, eu tive uma tensão, de repente fiquei dolorido, no outro dia tô normal. Mas se você vive assim, é porque você está absorvendo tensões desnecessárias. Você tem que ter muito cuidado. Não sou médico, mas estou mostrando para vocês alguns sinais que o corpo pode dar, como aqui. Aqui são sinais mais evidentes, mas pode ter sinais que são um pouco mais ali sorrateiros, imperceptíveis e que você está desconsiderando. Você está desconsiderando. Coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náusea. Por exemplo, a minha esposa, se tiver tensão, ela fica tensa, passar por pressão emocional, a imunidade dela cai, ela fica com a garganta como se tivesse inflamada. Às vezes dá afta na boca. São sinais, irmãos. Nós não podemos brincar com isso, não. E se aquilo pendura por muito tempo, mostra que a imunidade continua baixa e que ela continua no estado de tensão contínuo. Vai até onde, assim? Eu, você, ela ou qualquer outra pessoa. Precisamos ter cuidado. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Gênesis 2:23. Essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne.
Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso. No caso dele, ele teve alegria como ali uma emoção e logo se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram de plena cumplicidade. Está em Gênesis 2:25. Depois do pecado, experimentaram vergonha e medo. Isso eles não tinham. E isso veio depois. O afeto havia, mas não o negativo. Isso só veio depois. Duas emoções negativas ou desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorre a percepção da nudez. Cobrir o corpo e se esconder de Deus. Uma coisa é você ter medo de fazer algo que vai te machucar. Aquilo é para te preservar. Agora, eles tiveram medo. Eles tinham comunhão perfeita com Deus, agora estavam com medo de Deus. Isso era por causa do pecado, a culpa. Tristeza e dor se tornam sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Gênesis 3, 16, 18. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhe causou profunda frustração e angústia. Gênesis 3, 23. Saíram, foram tirados. Olha o que diz Gênesis 3, 23. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Iniquidade faz separação entre nós e Deus. Deus não pode haver relação do ser humano no pecado com Deus santo, porque senão ele é fulminado. A santidade de Deus nos fulminaria. Então eles são tirados. Adão e Eva, que antes desfrutavam da presença e comunhão direta com Deus, passaram a experimentar sentimentos contínuos de tristeza e dor após o pecado. A perda do Éden apontou não apenas para a separação física do jardim. Eles foram separados de Deus, mas a ruptura espiritual com o Criador, porque eles estavam mortos espiritual. Mas Deus usa de graça e vem ao encontro deles, desde o momento que eles pecam. 4. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica. Na fisiologia dele, ele apresentou a ira. Mas não se engane. Contudo, é possível disfarçar tais reações externas. O hipócrita pode ocultar sentimentos negativos como inveja e ódio, mantendo a aparência serena até abraçar, rir, sorrir, embora o coração esteja dominado por más intenções. Assim, nem sempre a fisionomia traduz a realidade interior do ser humano. Nem sempre. O que se passa no coração aformoseia o rosto. Mas pode não aformosear. Pode não mostrar na fisionomia. Então, uma pessoa pode estar extremamente desagradada da outra e fingir que está tudo bem. Existem pessoas que conseguem isso com muita facilidade. Existem outras que não conseguem. Ela é muito transparente, não dá, ela não consegue. Se ela ficar desagradada, é na hora, você vai ver pela fisionomia dela, pela expressão dela. Não dá pra fugir. Aí alguém olha pra gente e já sabe. Ih, não gostou. Ih. Aí pronto, acabou. Talvez não é a fisionomia em si que fica ali fechada, mas às vezes algumas reações, alguns gestos, começa a coçar a cabeça. Aí você já sabe. Tem alguma coisa que não tá correto. Tem alguma coisa que não tá legal. Não tá legal. Às vezes, coisas simples. Cadê? Deixa eu pegar uma caneta aqui. Às vezes, por exemplo, às vezes não é só um hábito da pessoa, né? Tem gente que vai cantar, não é só um hábito que ela fica assim, ó. Mas porque às vezes você sabe que a pessoa tá nervosa porque ela começa a gaguejar, ela começa a ficar ofegante. Mas tem pessoas que mostram o nervosismo fazendo isso aqui, ó. Segurando o microfone e fazendo isso aqui. Às vezes pode já ser um hábito que ela usa como regulador para controlar aquele momento de tensão. Ela pode usar isso aqui como regulador. Pode ser? Pode. O autista, pessoas autistas, às vezes precisa de regulação. Então ela pode, às vezes, usar como regulação. Mas ela pode não ser um autista e ela usar como regulação isso aqui. Então, isso aqui, a forma de ficar fazendo isso aqui com o microfone durante o momento que ela tá falando, é uma forma dela regular e não ser tomada ali por aquela questão daquela ansiedade daquele momento, do nervosismo daquele momento. Pode acontecer? Pode. Mas também pode acontecer como um sinal que ela tá nervosa. Tá vendo quantas informações nessa aula? Aí você tá lidando com uma pessoa que tá com estado de nervosismo e maltrata ela. Mas ela tá nervosa. Mas ela pode não mostrar o nervosismo assim. Ela pode se fechar.
Ela pode ter vergonha. O professor tem que identificar. Às vezes tem alunos que têm vergonha. Às vezes passaram por alguma situação estressante ou passam por alguma situação estressante na vida. Um lar desajustado, situações de que às vezes ele é rejeitado, não só no lar, às vezes no dia a dia, no contexto dele, na escola, no trabalho, pode ser um adulto. Nós, como professores, temos que estudar sobre isso. Temos que estudar. Ore ao Senhor. Se o Senhor me der graça, eu quero lançar aí um curso de aperfeiçoamento de professores, de formação e aperfeiçoamento de professores de escola dominical, e eu quero falar sobre tudo isso, para os professores terem ciências. Porque tem muitos professores que pensam que o aluno não está nem aí. E não tem interesse nenhum, ela fica desapercebida durante a aula, e não é nada disso não, irmão. Nem sempre é isso não. Há questões, às vezes, emocionais profundas que você não tem a menor ideia. Mas se você se dedicar à oração, ao jejum, a buscar a palavra do Senhor, a ler a palavra, Deus vai começar a te dar discernimento dentro da aula. E você também começar a estudar sobre comportamento humano. Aqui nessa revista, é só uma pincelada. Tem coisa muito mais profunda para se estudar. E você vai ter muito mais proveito nas suas aulas. A sua aula vai ser proveitosa. Você vai conseguir chamar a atenção de gente que você nem conseguia. Por causa da sua abordagem. Deus está falando com pessoas aqui nessa aula, além da lição, está falando de coisas como seu comportamento em sala de aula, você que é professor, professora. Ah, eu não vou dar mais aula. Ah, eu vou parar. Ah, eu vou desistir. Por quê? Vai parar, vai desistir por quê? Por que você vai parar e desistir? Ah, porque não está tendo efeito, não está surtindo efeito. Você que não está vendo. Mas de repente tem algo em você que precisa melhorar. Não desiste não, não para não. Que história é essa? Não vai parar nada não. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Contudo, é possível disfarçar tais reações, como eu disse, né? Assim, nem sempre a fisionomia traduz a realidade. Vamos lá. Mesmo advertido por Deus, Caim permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. E ele chama o irmão como se nada tivesse acontecendo e o irmão vai. O irmão jamais imaginaria. Era o início. A maldade estava começando ali a se intensificar. Agora, você não pode desconsiderar, você não pode achar que tudo tem maldade, mas você também não pode desconsiderar que existe maldade. Tem gente que a cabeça dele tá contaminada com maldade com tudo. Tudo! Em tudo ele vê maldade. Em tudo. Passou o irmão e uma irmã num ambiente aberto, ali, num ambiente aberto, no meio da igreja, às vezes, no pátio, alguma coisa, parou apenas para falar alguma coisa. Já tá, irmão. Ainda semeia maldade no coração dos outros. Ainda semeia. Não é uma coisa que tem ali um hábito o tempo todo, toda hora. Passou, viu? E fulano tava conversando com fulano lá fora. O que tá acontecendo? Ainda faz uma pergunta maldosa, usada pelo Satanás, só falando assim. Só falando assim, irmãos. Dando lugar pro diabo com força. Tá? Não faz isso não. Não faz isso não. Outros sentimentos negativos como culpa e medo o acompanhariam por toda a vida. Caim teve que lidar com isso, teve que carregar isso. O medo, que inicialmente surge como uma reação emocional diante do perigo ou culpa, pode transformar-se em um sentimento persistente quando passa a nos dominar. E nós temos que ter cuidado. Em Caim, observamos que o medo deixou de ser uma emoção passageira e tornou-se um estado constante de angústia e insegurança. Quando o medo assume o governo do nosso interior, é aqui que está o problema, é essencial que seja tratado e removido por meio da restauração da comunhão com Deus. Vamos refletir sobre esse tópico? Se as emoções fazem parte da nossa criação, por que temos tanta dificuldade em aceitá-las como legítimas e, ao mesmo tempo, tanta resistência em submetê-las ao Senhor? Porque nós não podemos ficar sentindo e deixar isso com uma porta aberta, não. Temos que gerenciar. Às vezes vem um pensamento repentino, às vezes por causa do pensamento vem uma emoção repentina, mas você não pode alimentar. Você não pode controlar tudo que você sente, no sentido de o início do sentir, o início do pensar. Mas você pode dizer, não vou ficar pensando nisso aqui não. Não vou alimentar esse sentimento não. Essa emoção não. Certo? É importante. Tá? Eu quero lembrar você que se você é professor e deseja dar a aula com material de apoio da EBD comentado online, do jeito que passa aqui na aula, do jeitinho que passa aqui, é a mesma coisa. Você também tem o comentário em PDF para você imprimir,
fazer suas anotações e ministrar. Então você pode fazer a assinatura do plano, o link está na descrição e no comentário afixado, tá bom? Você pode ser um assinante aí da EBD comentado online do material de apoio. 2, emoções, experiência e controle. Você vê aí várias fisionomias. Alegria, tristeza, raiva, surpresa. Vamos lá. Esse tópico enfatiza a responsabilidade moral diante das emoções. Isso aqui é para os professores entenderem, principalmente os professores, do que vai tratar esse tópico. Embora muitos sejam involuntárias, a reação e o cultivo delas estão sob o controle da vontade regenerada. É você que decide se vai alimentar ou não essa emoção, esse pensamento que foi repentino. Responde a pergunta. O tópico responde que pergunta? Como lidar com as emoções fortes sem cair no pecado? Então aqui está o caminho. Eu não sei como lidar com as emoções. É só seguir o caminho aqui, ó, a instrução. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Vem do nada. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesma. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. Às vezes vem um pensamento que você sabe que aquele pensamento ele é um pensamento errado. Então você rejeita ele. Só que você não premeditou aquele pensamento. Então ele não é um pecado no sentido de você ter alimentado. Mas ele veio. Por que quando nós oramos assim? Senhor, me perdoa por pensamentos, sentimentos. Porque às vezes pode ter vindo algo que passou desapercebido. Agora, tem coisas que Deus quer que você enumere. Senhor, me perdoa, eu pensei assim, assim, assim. Eu senti isso, isso, isso. Tem que pedir perdão. Não adianta pedir perdão no atacado. Não, você tem que pedir perdão no individual. Pega tudo, pensamento, obras. Mas você sabe, Deus quer ver uma confissão do pecado detalhado. Senhor, eu senti raiva daquele irmão. Eu queria bater naquele irmão. Eu queria bater naquela irmã. Que isso, pastor? Um irmão sentindo vontade... ele sentiu vontade de bater. Ela sentiu vontade de bater. Ela precisa falar com Deus. Ela não falou pra ele, nem fez com ela. Não fez com ele, mas sentiu. Tem que falar com Deus. E não falar. Perdoe por obras, pensamentos e sentimentos. E o vontade de bater? Fala aí discriminadamente. Porque isso ajuda você a fixar na sua mente também que você não pode sentir vontade. Você não pode alimentar. Começou sentindo a vontade, daqui a pouco alimentou aquilo. Não. Viajou no pensamento o que podia fazer com aquele irmão ou com aquela irmã. Ou desejou algo ruim para aquele irmão ou para aquela irmã. Em caso assim, não constitui um pecado em si mesmo. Aquilo que é repentino e que você não alimenta, tá? Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, Efésios 4:26, expõe essa verdade. Paulo aconselha aos Efésios controlarem a ira e não deixarem que o dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Vem aquela ira, mas você não pode deixar dominar. Opa, tô indignado. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Você quebra a sua comunhão com Deus porque permanece irado. Daqui a pouco você tá com ódio, você tá com mágoa e por aí vai. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Porque você vai ver, a ira é uma emoção, a mágoa você já vê como um sentimento. Porque a mágoa não é algo repentino, é algo cultivado. O rancor é algo cultivado. A ira não, a ira é instantânea. Agora o rancor não. Então é aqui que está a divisão entre emoção, algo pode ser repentino, tá? Vem repentinamente, tá? Ou vem por causa do que você está pensando também. Então, um pensamento repentino, uma emoção repentina. Um pensamento contínuo, uma emoção contínua. Então, a emoção, ela é algo mais temporário. Mas o sentimento não, é algo mais contínuo. Então, a mágoa, o ressentimento não é emoção. É sentimento. Tá mais sedimentado ali, tá? A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Tá vendo aí, ó? Sentiu ira, opa. Assim admite-se a ira como emoção, mas não como sentimento. Deu pra entender?
Porque a ira como sentimento vai se transformar em amargura, em cólera, em rancor. Deu para entender? O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Dizer eu sou assim mesmo para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Como é que eu vou continuar com o mesmo comportamento, com as mesmas emoções, com pensamentos, quando ainda não estava em Cristo? Ah, eu sou assim mesmo. Jesus transforma. Ele controla o nosso temperamento e ele muda o nosso caráter. Transforma o caráter. Temperamento é controlado, caráter é transformado. Agora eu preciso querer. É uma decisão minha, uma decisão da vontade, querer. Eu vou buscar isso intencionalmente. Eu posso orar para Jesus controlar o temperamento de alguém e transformar o caráter, para produzir o fruto do Espírito. Eu posso, para revestir ele de toda a armadura de Deus ou ela. Eu posso orar? Posso. Mas, simultâneo a isso, ela precisa buscar a mesma coisa. Porque senão não vai acontecer. Ela não quer. Se ela não quer, uma roupa tá ali, a armadura de Deus, disponível para ela. A armadura tá disponível para todo crente. Aí eu não quero me revestir daquela armadura. A pessoa não quer vestir aquela roupa. Ela vai ficar sem vestir aquela roupa. Tá pronta para ela, mas ela não quer vestir. Então, ela não vai vestir. E se ela não vai vestir, ela não vai desfrutar dos benefícios de estar vestida com aquela roupa. Só para você entender. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções destrutivas como a ira. Justificar explosões emocionais com a afirmação eu sou assim mesmo e permanecer nelas e negar a eficácia da obra do Senhor. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O apóstolo Paulo contrasta a vida segundo a carne com a vida segundo o Espírito. O que é uma vida segundo a carne? É uma vida governada pelos desejos. O termo carne traduz o grego sarx, que aqui não se refere ao corpo. Às vezes sarx é corpo, mas aqui não é corpo. Tem que ver o contexto, tá? Mas a natureza humana corrompida pelo pecado, o princípio da rebeldia contra Deus. Então ele está falando aqui da natureza pecaminosa. Viver segundo a carne significa conduzir a vida orientada pelos desejos e valores da natureza pecaminosa, que são seduzidos pelo mundo. O inimigo usa o mundo para nos seduzir, em oposição à direção do Espírito. A consequência é declarada de forma enfática: morrereis, verbo no futuro ativo que indica uma morte espiritual e eterna. Separação de Deus. Morte sempre aponta para a separação de Deus, tá? Paulo reafirma o princípio já presente em Gênesis 2,17. O pecado conduz inevitavelmente à morte. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, morte espiritual e depois morte eterna, separação eterna de Deus em tormento. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Ah, mas foi um instinto. Mas você precisa analisar que instinto é esse. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Você pode sentir tristeza porque alguém faleceu. Isso não é pecado. É uma tristeza justa, nesse caso. Mas você não pode passar a vida toda triste por causa do falecimento de alguém, controlado pela tristeza. Porque isso vai impedir a sua vida com Deus. Isso vai impedir de você fazer o que precisa ser feito. Isso vai ser prejudicial. Certo? Porque você pode até dizer: ah, mas eu não tô pecando porque eu tô triste, porque perdi alguém, alimentando essa tristeza. Mas você tá pecando porque tá deixando de fazer outras coisas que deveria fazer, usando a tristeza como motivo, como álibi para não fazer. Deu para entender? É isso. E se você alimentar a tristeza de uma forma desordenada, isso pode vir a se transformar numa depressão. Deu para entender? E aí a depressão vai te debilitar em todas as áreas. E vai comprometer a sua vida espiritual. Porque uma pessoa com depressão, ela não tem vontade de orar, de ler Bíblia, de ir pro templo, como também não tem vontade de comer, de tomar banho muitas vezes. Não tem vontade. Então, ela pode ter sintomas que parecem espirituais, mas não é espiritual, não, é depressão.
E tudo começou porque foi alimentando uma tristeza. 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 Deu para entender? Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas. Ela é orgulhosa. Como ira, rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com que convive. Ela pode ser uma pessoa que o tempo todo tá ali, irada, rejeitando os outros. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. É muito difícil lidar com uma pessoa mal-humorada, mas nós pedimos graça a Deus. Sua insensatez lhe custou a vida. E olha que Abigail tinha que conviver com esse homem. Ele era soberbo, mal-humorado e ingrato. Existem homens e mulheres assim. Às vezes, tem pessoas que são casadas com pessoas que não aconteceu nada. No outro dia, ela acorda mal-humorada do nada e já vem pra cima. É claro que a mulher, ela tem períodos, ciclos, que tem a ver com parte hormonal também. Mas isso também não vai justificar o tempo todo sendo grosseira. Ela pode até se sentir impaciente. A gente que vai estudar, a gente entende. Não entendo porque não sou mulher, então não tenho um entendimento de dizer, eu entendo. Entendo através de estudar, não de sentir. Uma outra mulher pode dizer, entendo, porque ela também sente a mesma coisa. Tá? Mas ela não pode justificar os ímpetos dela em nome disso. É claro que o marido, por sua vez, já sabe que ela está em dias mais, nesse caso, sensíveis e passa a estar mais mal-humorada, ele evita determinadas situações. Ele vai ser sábio nisso, certo? Então, mas tem mulheres também que são casadas, e aí o homem não tem a parte hormonal nesse caso dessa forma, mas às vezes ele está dentro de grande pressão no trabalho, e coisa, também não justifica, financeira, não justifica. E aí o que acontece? Ele fica mal-humorado. Ele fica grosseiro, ríspido. E às vezes a mulher convive com um homem desse direto assim. Tem mulheres que não é só a parte hormonal, ela é mal-humorada por natureza, então isso tem que ser trabalhado. Ela precisa se submeter ao senhorio de Jesus. Ele também. Sua insensatez lhe custou a vida. Nabal não tinha períodos de mau humor. Nabal era mal-humorado. Era soberbo. Era ingrato. Natureza. Estava na natureza dele. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos, de divisão. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que não nos domine e leve a transgressões. Salmo 19, 13. Que diz, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Davi sabia que isso aqui era algo muito grave. E ele sabia que a soberba podia se assenhorar dele, se ele não vigiasse. E tem muita gente aí que foi assenhorado pela soberba. E tá aí, altivo. E quando Deus vê pessoas soberbas, não tem como não lembrar de Satanás, porque foi ele que começou com isso. E aí o ser humano hoje está replicando isso. Nesse versículo, Davi conclui sua oração pedindo a Deus não apenas perdão pelos pecados ocultos, versículo 12, mas também livramento da soberba. O termo hebraico traduzido por soberba é zed, que significa orgulho, presunção e arrogância. E eu quero deixar claro que soberba não é só desfazer dos outros, não. Ou achar que as coisas dele é melhor do que os outros, não. Eu posso ter algum grau de soberba no sentido do meu comportamento, não de falar, mas de pensar. Graças a Deus, eu também não estou agindo como fulano. De maneira nenhuma. Não posso fazer isso. Isso é soberba também. Refere-se a pecados cometidos de maneira deliberada, em oposição aos involuntários. Existem pecados involuntários, que são pecados, mas eles são involuntários, e existe o pecado deliberado. A pessoa tem ciência daquilo e está fazendo. No antigo, mas mesmo que ela não tenha ciência, é pecado. Só que a questão fica mais grave ainda, de consequência, porque ela sabe. No Antigo Testamento, a soberba é vista como uma rebelião consciente contra Deus. O aspecto positivo das emoções. Tem um aspecto positivo? Tem. Tem o negativo? Tem, mas tem um positivo. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muito benefício. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a luta ou fuga. Então ela sentiu medo de algo, né? Ela vai se precaver. Né?
Tem pessoas que estão com a mente cauterizada, já não sente medo do que deveria sentir. É cauterizada por quê? Porque ela fica insensível. E aí você vai ver pessoas aí, por exemplo, a mente está cauterizada, elas colocam a vida em risco, vai para uma vida que não deveria, tá com a vida em risco todos os dias, e ela tá lá, dizendo que tem coragem. É claro que se ela se vê numa situação de grande aperto, muitas vezes, muitas dessas pessoas, né, tem pessoas que estão tão obstinadas que ela não quer nem saber. Mas tem gente que realmente ali ela vai demonstrar medo. Então isso é uma coisa muito séria. Serve, portanto, como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Aí o medo como defesa não é pecado. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte, sem ação, totalmente vulnerável. Essa reação biológica e emocional é essencial para a sobrevivência, tornando-se benéfica quando controlada e orientada pelo espírito. Então lembre, o medo como mecanismo de defesa justo, válido, ele não é pecado. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação, tá? Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Ele estava indignado, mas era uma indignação justa. Aí ele bota todo mundo para correr. Porque eles fizeram a casa de Deus, a motivação que estava por trás ali de um grande lucro. Porque era comum ter o câmbio ser trocado, porque eles não tinham como trazer animais de lugares longe, então eles vendiam o que tinham, pegavam o dinheiro para comprar ali. Só que ali começou a haver uma motivação de ganhar, de ter muito lucro. E aí a intenção ali não era facilitar a compra de um animal para oferecer. Isso aqui é importante, esse contexto aqui é importante explicar, porque a ideia de muitas pessoas nesse texto é só a venda. Não, a questão não era a venda. A questão era a motivação por trás daquela venda. Eles queriam ganhar muito dinheiro. Então, um animal que custava X, lá custava Y. Aí, Jesus fica indignado. Como é que o animal custava um valor lá, quando ele vendeu, e o mesmo animal aqui custava 2, 3 vezes mais? Porque eles não tinham outra saída. Então aquilo que Deus falava sobre usura e tudo mais, estava valendo aqui. A avareza estava valendo aqui. No Antigo Testamento, passa a valer aqui no Novo Testamento também. Por quê? Porque eles estavam vendendo com usura, com avareza. Então eles estavam colocando um preço exorbitante. E aí Jesus fica indignado. Porque eles estavam usando a casa de Deus como covil de ladrões e salteador. Por que Jesus chama eles de ladrões? Uma pessoa que está vendendo uma coisa de forma correta, por que ele seria ladrão? Mas é porque eles estão extorquindo, então isso é roubo. Eles estavam se comportando como ladrões. Eles estavam tirando deles, porque eles não tinham outro jeito. Como é que eles iam ter um animal para oferecer? E tinha que oferecer o animal. Então eles botavam o preço lá em cima e não dava condição nenhuma. É dentro desse contexto que Jesus ficou. Então a indignação de Jesus é extremamente justa. Porque senão eles se defenderiam e diziam, vem cá, eles vão oferecer os animais como? Se eles não têm animal para oferecer, ô Jesus. Como é que é? Você vai fazer aparecer animais aí? Vai estalar os dedos? Né? É claro, eu estou usando aqui uma forma só... Eu estou usando uma hipérbole, né? Aumentando a situação só para você poder... Porque a hipérbole é um aumento, né? Para poder trazer uma consciência. Eles poderiam virar para Jesus e falar assim, vem cá, estala os dedos aí e faz aparecer animal. Então, se não pode vender, a questão não era a venda em si, porque era uma necessidade que se tinha, porque não tinha como trazer os animais de lugar longe. A questão era a usura, a avareza que estava sendo cometida. Por isso Jesus chama eles de ladrões e salteadores. Deu para entender? Aí a gente não entende o texto. Aí, quando você faz o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o link tá aqui na descrição. Eu não vou colocar hoje o curso, coisa, mas tá aí, ó. Quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que tá aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Então você já tem aí a informação. Link na descrição, comentário afixado e nos vídeos de recomendação. Quando você faz esse curso, você aprende a como interpretar também. Não é um curso de interpretação, mas tem ali uma questão para você ter um entendimento inicial.
uma introdução à interpretação bíblica e você entende, você passa a entender o texto dentro do contexto. E aí você vai entender um texto como esse. E não achar que era apenas a venda. Não era apenas a venda. Era a usura. Era a usurpação que eles estavam ali, usurpando do momento que eles tinham ali para ganhar muito dinheiro. Aí Jesus vem e taca o chicote em todo mundo. Só Jesus podia fazer isso. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e ministério. Tem aí vários textos. Jesus chora. Ser humano, isso mostra também Jesus como homem, tá? Como ser humano. Como Deus não pode chorar no sentido literal da coisa, porque ele é espírito. Mas como homem, ele chorou. Jesus demonstrou emoção pura e controlada, indignação santa diante do pecado. Compaixão, porque quando é uma indignação santa, é quando ela é justa. Só que essa justiça não é a minha justiça, é o que a Bíblia diz que é justo, tá? Por exemplo, se você vê marginalidade, criminalidade, você vê aí injustiças, governos corruptos, você pode se sentir indignado. Mas você não pode sair por aí amaldiçoando A ou B. Aí você já entra num campo que não te dá esse direito. Que a Bíblia manda abençoar e não amaldiçoar. Agora, é claro que pessoas que estão cometendo essas coisas podem ser dignas de juízo de Deus, mas é Deus quem vai ver isso. Você pedir que Deus faça a sua justiça não é errado. É claro que você tem que ter entendimento que a justiça precisa estar entremeada com a misericórdia. Porque se vamos falar de justiça, ninguém escaparia, porque todos nós estamos só na presença de Deus por causa dos méritos de Jesus. Certo? Isso aqui é importante dizer. Então, indignação santa diante do pecado, compaixão pelos aflitos e tristeza pelo sofrimento alheio. Mostrando que sentir não é pecado, mas que as emoções devem servir ao propósito do amor e da justiça de Deus. Você pode sentir ali tristeza por causa do sofrimento, compaixão pelos aflitos, indignação pelas injustiças. Mas não pode ser tomado por essa indignação o tempo todo, senão isso vai se tornar um sentimento. Isso pode fazer mal para você. Houve pessoas que durante a eleição anterior, naquela expectativa de uma mudança de cenário, para não tivesse uma mudança para pior, ela ficou tão ligada àquilo que ela acabou desenvolvendo um quadro de ansiedade. Eu conheço uma pessoa que, inclusive, ele até teve um infarto. Então, cuidado com o que você anda assistindo, porque isso pode te levar até um infarto, de verdade, não estou brincando. Porque você vai, as emoções, pá. O coração não aguenta. Aí aqui o coração é o coração físico, tá? Tô falando sério, graças a Deus que houve ali um infarto, mas ele não veio a óbito. Você já confundiu sentir com pecar? Culpando-se por emoções involuntárias, desde que você não alimente. Ou, ao contrário, usou a espontaneidade emocional como desculpa para pecar deliberadamente? Ah, eu senti, eu fiz. Faz o que vem na cabeça, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. De maneira nenhuma. Então você pode ter uma emoção repentina e você não alimentar e ela não ser um pecado em si. Pode ter vindo um pensamento que é um pensamento que, se você alimentar, ele é um pensamento pecaminoso, mas ele veio repentinamente. É claro que você também precisa observar o que você anda vendo, o que você anda em contato, porque isso também pode colaborar. Mas, independente disso, veio do nada, pum! Se você anda vendo que não deve, né, em contato com o que não deve, se aquele pensamento veio do nada, ele tem um motivo. Agora, tem vezes que ele vem do nada que não tem um motivo aparente, a gente não tem. Então, ali, se você não alimenta, ele não é pecado. Porque você não premeditou pensar aquilo. Ele não é pecado. Mas se você alimentar, mesmo assim, nós, quando vamos orar, Senhor, nos perdoa por palavras, obras, pensamentos. Nós pedimos. Agora, se culpar por algo que você não premeditou, você vai fazer mal para você mesmo. 3. Sentimentos guardados por Deus. Nós precisamos que Deus guarde os nossos sentimentos. Esse tópico apresenta a solução bíblica para o desequilíbrio afetivo. A guarda divina acessível apenas pela humildade, obediência e oração. Aqui, ó. Humildade, obediência e oração. Responde à pergunta: como alcançar verdadeiro equilíbrio emocional além dos métodos humanos? A falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto
das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade ou na capacidade de outras pessoas. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. É claro que há certo valor, desde que seja algo equilibrado e que seja falado por quem realmente tem formação especializada. E não por qualquer guru aí da internet ou alguma pessoa do sexo feminino que se acha uma guru da internet que tem condição de falar sobre isso. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também da dos outros. Tá? Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano, nesse tão complexo processo. Então, o comentarista ele não nega que ajuda. Todavia, é enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem. Há propostas emocionais que prometem cura rápida, mas não têm fundamento sério, explorando a dor e a fragilidade das pessoas. Uma pessoa com emoção abalada, ela é suscetível a qualquer coisa que a engane, porque ela quer se livrar daquilo. Isso pode piorar o sofrimento. Por isso é necessário discernimento. O cuidado verdadeiro envolve fé, sabedoria e também apoio profissional qualificado quando necessário. Por isso que eu falei aqui sobre os livros, né? Mostrei para vocês aí, né? Ansiedade, psicologia pastoral. Precisa. A oração também, eu vou deixar aí um livro também, O Poder através da Oração, também vou deixar de recomendação. Não raro se surpreendem com seus próprios fracassos, essas pessoas que são mestres, na inglória empreitada de serem emocionalmente invencíveis. Não existe isso, né? Jeremias 17, 5 e 9. Até porque essas emoções são consequências da queda, essas más emoções. Então, não se resolve apenas com a gestão. Há uma necessidade de um novo nascimento, de uma comunhão com Deus. Mas há uma necessidade também, em casos específicos, de um tratamento. Embora devamos ter cautela com a confiança excessiva nas técnicas humanas de controle emocional, não podemos ignorar a importância dos profissionais que cuidam da mente. Depressão e ansiedade são doenças reais, que muitas vezes existe tratamento adequado com terapia e, em alguns casos, medicação. Até porque o comentarista começou a lição. Isso aqui é uma coisa que eu preciso mostrar, falar, que o comentarista ele começa a lição na sua introdução falando sobre algo bem interessante. Ele diz o seguinte, logo no início da sua introdução. No início da aula, melhor dizendo. No primeiro tópico, o homem, um ser afetivo, propósito do estudo, ele começa dizendo assim, e eu já li para vocês, mas eu tô repetindo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem. Tanto é que o livro do cientista Augusto Cury, psiquiatra, Como Enfrentar o Mal do Século. Por isso que ele diz aqui, o comentarista diz, que é o que mais cresce. Então, é preciso considerar tratamento adequado com terapia, em alguns casos, medicação. E quem vai falar de medicação é o médico. O psicólogo e o psicanalista, ele não pode receitar medicação. Medicação farmacêutica, ele não pode de maneira nenhuma. Tá? Que precisa de receita, não. Ele às vezes pode recomendar algo natural. Aí é uma situação diferente. Aí é outra coisa. Mas tem casos que não dá resultado. É claro que a mudança de hábitos também associada ao tratamento, à medicação, ajuda bastante, tá? Como cristão, precisamos agir com sabedoria e não com ignorância, reconhecendo que Deus também usa médicos e terapeutas como instrumentos de cuidado e restauração. E aqui algumas pessoas podem usar o seguinte, mas eu conheço pessoas que estão sendo tratadas de depressão com medicação aí há anos e não melhorou. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sou médico, não sou psicólogo nem psicanalista, apesar de estudar, apesar de saber que tenho uma inclinação, vim com uma aptidão. Deus me criou com essa aptidão para essa área da psique, sem problema, mas não sou. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando nós tomamos alguns tipos de medicamento, eles estimulam o nosso corpo a produzir anticorpos para combater uma infecção, uma inflamação.
Eles estimulam o nosso organismo. Tá entendendo? Mas não é o remédio em si, muitas vezes, que trouxe a cura. Ele ajudou estimulando para que o corpo reagisse. Os medicamentos para depressão e ansiedade também não curam. Eles trabalham, e eu vou usar uma linguagem minha. Preste atenção. Você tem as suas emoções. Digamos que eu vou me usar aqui como fossem as emoções. Você tem as emoções. E aí tem os problemas que vêm de fora, internos, certo? Só que as emoções já estão abaladas. Você às vezes começa a pensar, cara. Quando a pessoa é recomendada tomar remédio para ansiedade e depressão, eles trabalham como se fosse uma barreira. Então vem o problema, bate aqui e não chega até nós, tá? Eles não têm o mesmo efeito como sem o remédio. Sem o remédio vai direto, pá, os problemas. Mas com o remédio, bate aqui. Só que o remédio não resolve o problema. É aqui que tá a questão. E aí tem gente que vai desacreditar do remédio por causa disso, porque tem a sua parte. E qual é a sua parte? Novos hábitos, novos pensamentos, novas atitudes para ajudar você a lidar com isso. Senão você vai continuar com depressão durante anos e não vai haver melhora. Porque a pessoa acaba se escorando no remédio como uma muleta e ela não tem solução do seu problema. Diferente de algumas outras medicações, como por exemplo uma pneumonia, que a medicação ela vai trabalhar para poder produzir anticorpos e aí há resultado, esse tipo de medicamento não produz resultado se não tiver também uma ação da pessoa. Uma mudança de comportamentos. Então é por isso que existem pessoas, em alguns casos, que eu não vou aqui generalizar, que não são curadas, porque elas se escoraram na medicação e elas não têm nenhuma ação diferenciada. Até porque algumas só tomam medicação e não foram tratadas por psicólogos e psicanalistas, que são esses profissionais que vão dar sugestões para que essa pessoa possa começar a caminhar e ter um comportamento diferente. Então, pessoas que têm depressão e ansiedade, se elas se tratarem apenas com medicação, dependendo do grau da depressão e da ansiedade, elas não vão ficar boas. Porque elas precisam também mudar de comportamento. E aí, coisas que ela vê que deixa ali, servem como gatilho para a ansiedade, para a depressão, precisam ser removidos. Caso contrário, ela vai continuar deprimida e ela vai continuar ansiosa. E aqui eu não tô falando de ansiedade não tô falando de ansiedade como falta de fé, um problema. Não, tô falando de ansiedade como patologia, tá bom? Volto a dizer, não sou psicólogo, não sou psicanalista. Mas eu li. Eu estudei. Tá entendendo? Só pra você entender, eu li. Então aí, nós sabemos um pouco sobre o assunto. Mas eu não tô dando diagnóstico aqui de ninguém. Por favor, entenda isso. E se usei alguma expressão que algum médico... mas essa questão de barreira ficou engraçada. É apenas para você ilustrar, para você entender. Só para você entender. 2. Obediência, humildade e oração. Tem que orar. Em Filipenses 4,7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos que ocorre através da paz de Deus que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Então essa paz que excede todo entendimento, ela só pode me alcançar se eu vivo no modelo de Cristo. Se eu não vivo no modelo de Cristo, não tem como me alcançar. Porque se eu busco a Deus só em oração para resolver um problema no momento de aperto, isso não vai resolver o problema. O apóstolo exorta os crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo e o mesmo sentimento, renunciando os interesses pessoais. Senão eles começam a competir, a se invejar. Quando há esta disposição interior e uma permanente confiança no cuidado divino, então tem que ter a disposição interior. E no cuidado divino, demonstrado através de orações, súplicas e o coração agradecido, cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guarda nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. Então isso é importante. Ela guarda. Certo? Por quê? Porque nós temos uma disposição interior, uma permanente confiança em Deus, nós oramos, suplicamos, agradecemos, aí a paz de Deus guarda.
Vamos refletir sobre esse tópico? Diante de uma crise emocional, sua primeira reação é buscar uma técnica de controle? Ou você se curva em oração entregando seu coração ao único que pode guardá-lo em paz? Então você vai buscar em oração. Mas se você continua buscando em oração e não melhora, e está começando a comprometer sua qualidade de vida, está começando a comprometer seus relacionamentos, você pode verificar que isso já começou a estar num grau que precisa de ajuda. Então, irmãos, essa lição é muito esclarecedora. Isso não é brincadeira. E às vezes nós não conseguimos sozinhos. E isso não é porque eu sou fraco, você é fraco. Minha esposa teve 2 anos e pouco sendo tratada de ansiedade e depressão. Eu tive um início de depressão. Não fui tratado com medicação, mas eu me vi num quadro assim. E o Senhor teve misericórdia. Então eu tenho uma sensibilidade disso. Geralmente quem estuda sobre depressão, ansiedade, sabe quem é? É quem um dia teve ansiedade, depressão ou cuidou de alguém que teve ansiedade e depressão muito próximo. É assim que nasce. É assim que descobrimos o chamado de determinadas áreas que Deus quer conosco. Por isso que quando alguém desfaz... Eu já ouvi gente crente dizer assim, eu não tenho tempo para ter depressão. Talvez essa pessoa, a sua fala seja realmente correta. Por quê? Existem estruturas de personalidade, e aí cada um tem a sua, que realmente não são predispostas a ter depressão e nem ansiedade. Pode ser? Pode. Principalmente depressão. Não são predispostas a ter depressão. Tá, pode ser que não tenha. Mas isso não quer dizer que a depressão não exista e que não seja uma doença. Então, quando uma pessoa fala isso, ela fala por total ignorância. Pode até ser, ignorância é falta de conhecimento do assunto. Pode até ser que ela nunca tenha depressão, mas ela pode ter um filho que tenha, um marido que tenha, uma mãe que tenha, um pai que tenha, e ela vai ver que isso não é fácil. Não é fácil. Não é só chegar e falar, levanta daí. Eu não podia chegar para minha esposa e mandar ela levantar porque não funcionava. Inicialmente até tentei, não funcionava. Não funcionava. Ela se fechava mais ainda. Havia momentos que ela não tinha vontade de fazer nada. Eu já falei aqui. Então, como eu trabalhava de casa, nesse tempo eu não estava integralmente na obra, só com as coisas relacionadas agora ao canal, ao curso, a cursos que virão, a material de apoio, não, né? E a pregar, e a ensinar. E quando Deus toca no coração e as pessoas reconhecem o ministério, são generosas, ofertam, não na questão de dar um preço, dando valor, mas ofertam. É assim que hoje está a nossa vida, porque Deus me levou para esse caminho, porque Ele quer assim. E aí eu lutei, mas não vai dar tempo de contar mais sobre isso aqui, que eu já contei algumas vezes. Mas aí eu tava trabalhando de casa, fazia sites, cartão de visita, folhetos, prospectos, enfim, material gráfico, né? E outras coisas mais. E aí eu trabalhava de casa, banners, né? Criava tudo isso. E aí trabalhava de casa. Então, quem fazia o café para ela era eu. Quem fazia o almoço para ela era eu. Né? Mamãe me treinou e teve coisas que eu tive iniciativa, eu aprendi a cozinhar por minha conta. Né? Eu via ela sofrendo, né? Meu pai tinha ido embora de casa, e aí eu quis aprender. E um dia ela chegou, né? E ela estava vendendo roupas, né? E ela chegou, o arroz estava pronto. Né? E assim fui aprendendo. Ainda era criança, ela não me botou para fazer nada disso, não. Não era displicente, mas ela não tinha outra saída, ela tinha que sair, eu era o filho mais velho e tomava conta dos outros dois. Eu sou o filho que tem mais idade. O meu irmão tem 1 ano a menos do que eu e minha irmã tem 2 anos a menos, 3 anos a menos do que eu. Então, era assim. E aí eu fui aprendendo. Então, eu fazia o café, eu fazia o almoço, eu fazia o lanche, eu fazia a janta. Eu lavava nossas roupas. Eu botava, depois também ganhamos uma máquina de presente, então passei a lavava na máquina, mas houve um tempo que não tinha máquina, então lavava na mão, que ela não podia. E eu vou fazer o quê? Ah, não quer fazer nada não, larga pra lá. Isso é total ignorância. Por isso que o crente tem que estudar sobre tudo isso, irmãos. Tem que estar preparado para toda boa obra. Mas a gente pensa que boa obra só tá no templo. Ah, irmãos, como nós temos que aprender. Aí a nossa vida vira um terror dentro da nossa casa, com a nossa família. Tudo porque nós somos ignorantes, não queremos aprender sobre coisas que são simples e que mudaria toda a dinâmica dentro do nosso lar. Mas nós não queremos estudar, não queremos aprender.
Tem gente que vai passar por uma aula dessa, não vai pra aula, não vai assistir essa aula, vai perder. Às vezes a casa dele tá virada de cabeça para baixo, ou dela, e poderia ter soluções através das instruções que estão sendo dadas aqui. Tem gente que vai perder e vai deixar a casa porque chegou aqui, a aula tá demorando muito. Aí vai embora. Continua sofrendo. Eu não desejo esse sofrimento e nem estou dando uma palavra para dizer sofra. Não, jamais. Mas vai continuar sofrendo. Por quê? Porque não tem a disposição de mudar, não quer mudar. Conclusão. O domínio sobre as emoções e sentimentos não é uma conquista humana, mas uma obra do Espírito Santo na vida do crente. Gálatas 5, 22. Longe de negar ou reprimir os afetos, a vida cristã... Longe de negar ou reprimir os afetos, a vida cristã os redime e os direciona para a adoração, o serviço e a compaixão. Nós temos que ter isso, compaixão, serviço. Como fez Jesus, o homem perfeitamente equilibrado, mas quando ele encontrou pessoas desequilibradas, ele teve compaixão. Ninguém queria oprimidas como o endemoniado gadareno. Ninguém queria ficar perto do endemoniado gadareno. O demônio na vida do endemoniado gadareno mexeu com as emoções dele também. Ele era antissocial. Mas aí Jesus chegou e mudou. Teve o quê? Teve compaixão. Nós somos muito bons para taxar as pessoas sem conhecer o contexto da vida delas. Ah, não quer nada com Jesus, não tá nem aí. Você não sabe o que essa pessoa vive. Você já fez um levantamento da vida dela? Procurou saber? Investigou? Orou? Ah, pastor, não tem como investigar. Então ora. Deus pode te mostrar. Ah, dá trabalho. Não, eu já tenho meus problemas. Ah, então você é uma pessoa que vive para si. Você serve pouco para o reino. Sabia disso? Uma pessoa que vive para si, ela serve muito pouco para o reino. Porque ela é egoísta. E o egoísmo é contra o chamado de Cristo. Negue-se a si mesmo. O egocêntrico, ele está na contramão do chamado. Então ele vai servir muito pouco dentro do reino. Que Deus tenha misericórdia. Que ele consiga chegar, não que ele alcance a salvação pelo que ele faz, mas pelo que Cristo fez, mas que haja misericórdia dele chegar lá, naquele dia. Porque para o reino, ele é pouco útil. Ele é pouco útil. Porque ele pensa só nele. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Só nele encontramos a cura para a alma tribulada e a paz que excede todo o entendimento. Tem um vídeo aqui, Alma Abatida. Vou deixar ele de recomendação também. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 9, 30 de novembro de 2025. Vontade, o que move o ser humano. O que move o ser humano? Pensamento, tudo começa aqui. Emoções e sentimentos. Já vimos que as emoções são mais curtas, os sentimentos são mais prolongados. As emoções podem ser repentinas e não devemos alimentar para não se tornar em sentimentos pecaminosos. E agora vai vir a vontade. Você só vai sentir vontade a partir do que você pensa e a partir do que você sente. Cuidado. Se você não reprovar o que você pensa, aí chegou na emoção, você não reprova o que você sente, certamente você vai fazer o que você não deve. Tem todo um caminho. Se você não conseguiu vigiar no que pensou, você pode ter o alerta no que sentiu. Opa, eu tô sentindo... Não, isso aqui não. Mas não. O pensamento às vezes tá tão automático que aí vem o sentimento. Mas aí no sentimento... Opa, eu tenho que ter cuidado. Mas não. Aí vai fazer o que não deve, irmãos. Eu vou fazer o que não devo. Bom, quero agradecer você que ficou até agora. Lembrando a você do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. É uma ferramenta importantíssima que tem trazido resultados. Eu já mostrei aqui, ó. A irmã Maria Ferreira, 20 anos na igreja, só depois do curso, conseguiu meditar em 13 livros da Bíblia. Deus seja louvado. A irmã Ivanilda Amparo diz que aprendeu muitas coisas que jamais imaginava de forma simples, com conteúdos indicados, com crescimento. E ela disse que houve uma transformação em relação às vontades de Deus para a vida dela e para a caminhada cristã. Então tem tudo aí, depoimentos que são verdades. Eu quero também, nesse momento, aproveitar aqui, tá? Eu quero agradecer aí que nós estivemos fazendo aí uma agenda, e eu quero agradecer aí, nós estivemos aí, tá? No dia 9/11 de 2025, na ADSAF, Nova Aurora, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, tá? Pastor presidente Luiz Carlos e o pastor dirigente Rodrigo Muniz. Eu estive na congregação, na filial, eu estive lá no pastor Rodrigo Muniz e vou estar
na sede também, tá? Eu tive no dia 9 na filial e vou estar no dia 16 na sede. Pela bondade de Deus, vai vir aqui, vai aparecer. Então nós tivemos aí no culto de homens com o tema maturidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A temática foi assim interessantíssima, porque o pastor pediu para levar uma mensagem dentro de uma necessidade da atualidade. Nós temos que ter essa percepção. Quem está na frente de departamentos tem que ter essa percepção. Festividade, tem que ter essa percepção. O que está necessitando a obra do Senhor? Não é simplesmente escolher qualquer versículo. Ah, eu achei esse versículo bonitinho. Mas é a necessidade da igreja? A igreja está precisando disso? A igreja local ali está precisando disso? Então nós precisamos ter um pouquinho mais de sensibilidade espiritual. E ele orou ao Senhor e Deus deu a ele. Então eu quero agradecer ao pastor Rodrigo Muniz, que está aí abraçado comigo do meu lado, tá? O que está aí em frente ao púlpito, tá? Tem um obreiro ali também, eu estava recebendo uma lembrança. Tem aí a minha foto e a foto da esposa louvando ao Senhor. E nós temos aqui um momento também aonde estava acontecendo ali eu pregando, a esposa louvando, né? Coisas estavam acontecendo, até desci do púlpito ali para fazer uma ilustração, porque estava falando de maturidade. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Eu fui buscar um menino lá no meio deles, lá tinha uma criança, para mostrar ele como exemplo, que ele não podia se comportar como homem, mas que um homem não pode se comportar também como menino. Então foi algo assim para a glória de Deus, gratificante. Eu louvo ao Senhor por ter sido recebido ali na ADSAF, em Nova Aurora, Belford Roxo, Rio de Janeiro, pelo pastor presidente Luiz Carlos, ele não estava, mas o pastor dirigente que o representa, Rodrigo Muniz. Toda a igreja, a esposa do pastor Rodrigo também, eu quero agradecer a forma como ela nos recebeu ali, a esposa também. Perdoe-me aqui que eu não peguei na hora o nome da senhora, tá? Mas eu peço perdão, pastor. Peça perdão aí, eu pedi perdão, louvado seja Deus. A esposa deve saber, mas eu não tô com ela aqui no momento junto comigo, eu não tenho nem como falar, mas enfim, Deus seja louvado por isso. Então, assim como eles, se você quiser nos levar, fique à vontade, entre em contato. Vamos orar, agradecer e nos veremos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. É impossível, irmãos, ministrar uma lição dessa com a intenção de dar subsídios para os professores com o tempo da aula normal. Por isso, nós temos aqui, como vocês sabem, a versão direta ao ponto. Você pode assistir a versão direta ao ponto, ela é mais objetiva nesse caso. Vou deixar o link aí também com vídeos falando sobre a questão também da ansiedade. Eu acho importante falar sobre isso também. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa aula. Senhor, seja louvado teu nome por isso. Eu peço que o Senhor use os professores, as professoras. Eu também quero pedir ao Senhor, Pai, sobre as emoções, né? Falando sobre as emoções, sobre os sentimentos, e aí também pode causar ansiedade, depressão. Eu quero pedir se tem alguém acometido de ansiedade, depressão. Eu quero pedir ao Senhor cura. Mas, Senhor, se precisar de tratamento, que essa pessoa se dirija, Senhor, Pai querido, a um lugar para poder ser atendido por um médico, por uma médica. Deus, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar de nossas vidas, que não venhamos sair daqui e, como se nada tivesse acontecido, e esquecer do que aprendemos, que tudo possa se tornar prática para a glória do teu nome e que possamos aprender a gerenciar através da tua palavra, Senhor, o que pensamos, como estudamos na lição anterior, o que sentimos, Senhor querido, as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que venhamos também não ter vontade daquilo que não te agrada, como vamos estudar na próxima lição. Eu entrego isso nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nos vemos na próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!